Senhor, o nosso Deus, Ele é especialista, Ele é excelente em restaurar situações. E trazer e fazer um novo naquilo que muitas vezes a gente acha que acabou. Quando acaba a nossa motivação, quando acaba a nossa esperança, quando acaba a saúde, quando acaba as finanças. Segunda-feira eu costumo dizer que é o dia onde nós saímos de um final de semana e muita coisa pode acontecer em 2 dias. Em casa, a gente pode passar o final de semana maravilhoso, como a gente pode passar o final de semana com algumas intercorrências, né, na nossa família, na nossa vida. E o Senhor, Ele tem poder de mudar as circunstâncias. O Senhor me traz à memória 3 situações que eu quero compartilhar rapidamente com vocês. A primeira situação foi quando o Senhor foi chamado, foi interpelado por um homem chamado Jairo, porque a sua filha estava enferma. Quando ele foi falar com Jesus, a filha dele não tinha morrido. Ela estava enferma. E ele precisava de socorro. Ele foi até Jesus e pediu para que ele fosse até lá. E quando Jesus chegou naquele lugar, a filha, antes de Jesus chegar, já conversando com ele, falando com Jesus, recebeu a notícia: olha, não precisa mais falar nada não, porque sua filha morreu. Então a esperança já chegou diante de Jesus com uma esperança de que ela está apenas doente. E que se o Senhor der uma palavra, ela vai melhorar. Mas chegou uma péssima notícia: a filha tinha morrido. Então a esperança dele se foi. Outra situação que a gente também vê que Jesus, quando ele chega no ambiente, ele transforma, foi quando ele se encontrou. Os caminhos se encontraram quando ele viu um cortejo chegando, que é conhecido na Bíblia como a viúva de Naim. Era uma mulher que já estava passando por dores porque o seu marido tinha morrido. E naquela época, quando se perde o marido, se torna viúva, você é colocado numa situação de vulnerabilidade. Então, quem é que te resgata? O seu filho. E ela tinha perdido o marido e hoje tinha perdido o seu filho. Então, ela estava totalmente desamparada, sem esperança alguma. E quando o Senhor olhou para ela, ele, movido por íntima compaixão, e eu quero dizer aqui para cada um de nós que o Senhor se compadece das nossas situações. Amém. O Senhor conhece, Ele sabe o que a gente passa e Ele se compadece das nossas situações. Ele pergunta para aquela mulher: por que choras? E imediatamente ele toca no esquife. Preste atenção, ele não tocou no menino que estava morto. Ele tocou no esquife e deu uma ordem para aquele menino jovem: levanta, e aquele menino voltou. Ele ressuscitou. E o outro episódio, outra situação que Jesus muda por completo foi quando ele se encontrou com Marta e Maria, que eram amigas de Jesus. Eles tinham um relacionamento. Só que naquele momento Lázaro estava morto há 4 dias, enterrado. Então a esperança de Marta e Maria tinha acabado. Já estava enterrado há 4 dias, já cheirava mal. Mas o Senhor, chegando naquele lugar, o Senhor deu uma ordem. Ele deu uma ordem para Lázaro. Lázaro veio para fora. Lázaro levantou, saiu. E quando ele saiu, Deus deu uma ordem para que estava ao redor das pessoas: tirem as ataduras. Por que o Senhor trouxe essas 3 passagens para nós lembrar? Porque o Senhor quer deixar claro que, independente do estágio em que a nossa vida esteja, se o Senhor for convocado, se o Senhor for invocado, como diz a palavra dele, invoca-me e responder-te-ei, o Senhor transforma todas as coisas. Eu creio. Nós não sabemos, verdadeiramente nós não sabemos como está a vida de cada um que aqui está. O que você passou, quais são as circunstâncias. Se você está com alguma esperança, algum projeto, seja casamento, família, finanças ou até mesmo um trabalho. Se você está vivendo situações que está apenas adoecida e que você precisa de uma resposta do Senhor, ou que você, infelizmente, já viu que os seus sonhos, as suas expectativas já acabaram, já morreu, não tem mais jeito. Ou você já chegou num estágio que realmente nem esperança mais você tem.
Mas o Senhor, nessa tarde, nesse momento, Ele vem até nós para dizer o quê? Eu tenho poder para mudar a situação. Amém. Então, Eu creio. A sua casa, a sua família, o seu trabalho, a sua equipe. É só nisso que eu creio. Eu falo isso, a sua equipe de trabalho. Ela pode ser instrumento de Deus, assim como Lázaro, que recebeu a ordem para vir para fora, mas que precisou de pessoas para estar desatando, tirando os embaraços, tirando aquilo que limitava ele. Assim o Senhor faz nessa tarde. Hoje o Senhor pode levantar pessoas para desatar, tirar aquilo que possa estar amarrando a sua vida. Hoje o Senhor pode levantar pessoas para estar andando juntamente com você. Você está andando, vendo que tudo acabou, mas tem pessoas do seu lado. E ali pessoas podem ver e vivenciar o poder de Deus sobre a sua vida. Então eu peço que você hoje faça uma reflexão na sua história. Não é uma reflexão no seu dia hoje, é na sua história. Aquilo que você deixou para trás, aquilo que você deixou de lado. Talvez você começou nesse ambiente com uma expectativa de crescer, uma expectativa de dar frutos, uma expectativa de viver além das expectativas, sabe? Viver algo muito maior. E no decorrer do tempo, você começou a ver que algo ficou parado, algo ficou travado. Você começou a ver que as coisas não são mais como você pensava. Mas o Senhor te traz hoje aqui. Entenda bem isso. Esse momento, esses 10 minutos, 20 minutos dessa palavra vai transformar a sua vida se você permitir que o Senhor, Ele faça aquilo que Ele quer fazer na sua vida. Que o Senhor traga de volta a sua esperança, Ele traga de volta a sua alegria. Sabe, muitas vezes a gente se coloca diante dessas palavras, a gente se coloca numa posição de resistência. E a resistência não é sobre a palavra, a resistência é porque muitas vezes a gente vai se deparar com aquilo que nós não acreditamos mais. E exige de nós um esforço maior. E o esforço é de voltar a sonhar. Olha como é interessante. Voltar a sonhar, voltar a ter fé, voltar a se posicionar, voltar a acreditar, às vezes dói muito mais. É muito mais pesado do que aceitar o estado da morte, aceitar o estado da perda, aceitar o estágio da derrota. Mas o Senhor, como disse no começo, Ele é excelente, especialista em transformar situações. Então, nessa tarde, a sua situação, mas a minha situação está boa, Ele é excelente em transformar a situação, mesmo que esteja boa. O Senhor disse que Ele veio para trazer vida e vida em abundância. Se você crê no Senhor, Ele pode fazer muito mais sobre a sua vida. Amém. Ele pode te colocar sobre altos lugares, Ele pode abrir portas que você não crê mais que essas portas possam abrir. Ele pode te dar ideias, Ele pode te dar criatividade, Ele pode fazer coisas, inúmeras coisas que talvez você não creia mais. Mas o Senhor está te trazendo de volta a um ambiente de fé. Independente da sua história, independente da sua vida, não sei qual é a sua religião, mas eu digo que o Senhor hoje, Ele está te trazendo de volta para um ambiente de fé. E a fé é crer naquilo que você não está vendo, crer naquilo que você não está palpando, a fé é crer naquilo que você tem que colocar o pé primeiro para depois o Senhor colocar o chão. E num ambiente de trabalho, num ambiente, numa empresa, nós precisamos andar dessa forma. Nós precisamos andar em fé, nós precisamos andar em unidade, nós precisamos andar crendo naquilo que o Senhor plantou em nosso coração, a semente que foi plantada. Porque eu creio que cada um que está aqui teve uma semente de Deus plantada para o seu trabalho, para a sua profissão, para aquilo que o Senhor te capacitou para fazer. Então o Senhor nessa tarde Ele te traz de volta ao entendimento do que Ele quer. O Senhor, independente do estágio, o Senhor, eu volto a falar, independente do estágio que sua vida está hoje, o Senhor, Ele quer transformar. Mas Ele só transforma aquele que se dispor a crer. Olha como é interessante, o Senhor não está falando que você precisa fazer coisas mirabolantes. Ele só está falando, você precisa crer em mim. Você precisa crer no meu poder. Nós acabamos de louvar, Ele é fiel. Que ainda que me falte alguma coisa, ainda que eu perca alguma coisa, Tu és fiel. E essa declaração que nós fizemos aqui, nada mais é do que a confirmação do que o Senhor quer de nós. Que permaneçamos fiéis, assim como Ele é fiel a nós. Assim como Ele é fiel a todos os dias,
a todo mês, a toda meta batida,